isso implicaria para o utilizador comum. Quando nos ligamos à internet, esperamos poder aceder a qualquer site, como o Google, o YouTube ou o Facebook, a qualquer altura e sem restrições, independentemente da largura de banda que consuma. Também pretendemos usufruir de plataformas como o Skype ou as ferramentas peer-to-peer, sem limitações. O que mantém tudo isto possível é o princípio de neutralidade da internet, que assegura que todas as informações que navegam na rede são tratadas da mesma forma, seja o stream de uma telecirurgia ou pornografia pirateada. A concepção inicial da internet permite que dados circulem livremente entre dois pontos, sem qualquer discriminação com base no tipo de conteúdo. O crescimento exponencial de utilizadores e dos negócios dentro da rede trouxe algumas questões que podem pôr em causa este princípio de neutralidade. Presume-se que os dispositivos que estão na rede a orientar esses pacotes na direção correta não olham para o conteúdo e não tomam decisões de acordo com esse conteúdo, ou seja, os pacotes são todos tratados de forma igual. Isso é o que se entende por neutralidade da internet, o acesso às redes de uma forma livre e também a circulação dos conteúdos de uma forma livre. Numa internet não neutral, os prestadores de serviços podem interferir na comunicação entre os dois pontos, dando prioridade a certo tipo de conteúdos em relação a outros, com base no seu autor, na largura de banda que exige ou na natureza do serviço que está a ser utilizado. E é aqui que nasce o debate. A discussão permanece acesa, com trocas de argumentos entre quem defende a neutralidade e os que estão contra a manutenção deste princípio. Na gênese estão questões económicas levantadas pelas empresas que fornecem os serviços de internet. A ideia é basicamente, nós estamos a fornecer o canal de comunicação, mas depois as mais-valias dos serviços prestados ficam prestadas por entidades terceiras. E como elas não poderiam prestar os serviços sem o nosso canal de comunicação, nós também devemos receber parte dessas mais-valias. E, portanto, precisamos de interferir e cobrar com essa situação e até discriminar o tráfego. O que é que acontece? Há uma grande assimetria nestas aplicações e aplicações que exigem muita banda larga acabam por sobrecarregar muito as redes. Ao mesmo tempo, as empresas que fazem lucro com essas aplicações, como a Google, com o YouTube, não partilham necessariamente esses lucros com os operadores e, portanto, há razões económicas para colocar essa discussão em cima da mesa, em que os operadores dizem nós estamos a fazer um investimento em grandes infraestruturas, queremos também ter uma fatia desses lucros. Para tal, alguns operadores gostariam de poder dar prioridade a determinados tráfegos e cobrar mais por esse serviço adicional que prestam. Com o aumento do número de utilizadores, mas também com as exigências que trazem plataformas de vídeo em alta definição ou de transmissão de voz, defende-se que para manter a estabilidade da rede é necessário fazer pequenos controlos de tráfego. Com a crescente restrição de capacidade que as redes têm, e como se sabe, o tráfego na internet a nível mundial tem crescido exponencialmente, e por isso é necessário sempre fazer algum controle desse tráfego. Controle no sentido de quê? De uma gestão ativa. Se houver limitação num determinado momento, estamos num pico de tráfego e for necessário dar prioridade a algum tipo de comunicação, qual é que é o critério? No entanto, há quem acredite que limitar a neutralidade da internet vai levantar muitas outras questões. Se um determinado ISP passa a ter a possibilidade de dar prioridade a certo tipo de pacotes de informação, pode, por exemplo, começar a bloquear ou dificultar o acesso a conteúdos produzidos por empresas concorrentes. Ao mesmo tempo, também pode privilegiar empresas que paguem. Penso, por exemplo, no conflito de interesses que existe na transmissão do acesso a Skype através de um operador que tenha simultaneamente a operação da internet e a operação de telefone, não é? Como por acaso é muito comum. O que acontece aí, naturalmente, e já aconteceu em vários países, é que operadores discriminaram a utilização de Skype, não permitindo a atuação concorrencial e livre do Skype no seu canal de comunicação.
Um dos grandes argumentos a favor da neutralidade da internet é que limita a capacidade de um operador de telecomunicações ou de um ISP, um Internet Service Provider, prejudicar a concorrência controlando o tráfego que vem de outras fontes que não as suas próprias. E precisamente quando começamos a ter aglomerados de empresas que juntam a parte dos conteúdos com a parte de transmissão e de conectividade, existe seguramente esse perigo. Se nós tivermos um prestador de serviço que diz eu só dou acesso a determinado tipo de tráfego, ou só dou acesso a determinada empresa, isso poderemos estar numa situação de violação desse princípio genérico. Além das questões económicas e empresariais, o fim da neutralidade na internet também pode levantar algumas questões delicadas do ponto de vista social e da circulação da informação. Se for muito fácil a regulamentação que permite interferir com as comunicações, também será muito fácil que determinadas entidades que têm responsabilidades comecem a interferir com o tipo de serviços que são acessíveis a determinado tipo de pessoas e não a outras, número um, o que pode discriminá-las do ponto de vista económico, do ponto de vista social, mas pior ainda com liberdade de expressão. O lado público da questão é que não queremos uma internet para ricos e uma internet para pobres, não queremos ao mesmo tempo que o acesso a determinado consumidor possa ser vendido a determinadas empresas, controlando o tráfego que o operador faz chegar a esses clientes. E, portanto, a discussão que se passa nos Estados Unidos gira muito em torno desta questão económica e das políticas públicas que devem ser utilizadas para regular ou não a internet. Nos Estados Unidos, de resto, a neutralidade da internet tem sido alvo de debate ao mais alto nível. O assunto tem sido polémico e surgem até grupos que pretendem defender a manutenção da neutralidade. Na Europa, a Comissão Europeia tem-se manifestado favorável à neutralidade e a questão não parece tão complexa. Não se considera que exista um problema de neutralidade de rede neste momento na Europa. Isto não significa que não possa haver um caso ou outro, não possa haver num ou noutro país um ou outro operador que tenha tido alguma atitude que possa levantar alguma dúvida. Há, no entanto, exceções à transmissão livre de dados na internet. Questões de cibersegurança ou da partilha de conteúdos ilegais obrigam à análise dos conteúdos, sem, no entanto, pôr em causa a neutralidade da rede. Não se pode transmitir de ponto a ponto sem interferência, porque por razões de segurança há certo tipo de processamento que precisa de ser feito para garantir essas condições. O outro é relativo a conteúdos. Quer dizer, há certo tipo de conteúdos ilegais que devem ser bloqueados e não devem ser transmitidos. Digamos que a internet neste momento não é totalmente neutral, no sentido de que, também por razões de cibersegurança, é preciso inspecionar alguns pacotes e ver até que ponto é que não são pacotes maliciosos que estão a prejudicar a rede. A discussão prossegue e o caminho ideal parece ser encontrar um ponto de equilíbrio entre as várias posições. Um ponto de equilíbrio que possibilita uma gestão da rede que mantenha a qualidade dos serviços e que limite o eventual grau de manipulação. ISP é a sigla para